concept of already and not yet. Para a questão do reinado de Cristo. Applying that to the reign of Christ. I don't think already not yet applies to the reign of Christ, but I think it does apply to other areas of eschatology. Eu não acredito que o já e ainda não se aplique ao reinado de Cristo, mas eu acho que o já e ainda não tem implicações para outros aspectos de escatologia. So the question is not, is already not yet accurate? Então, a pergunta não é se o já e ainda não é acurado, preciso útil. The question is what is already and what's not yet? Mas a pergunta é o que, para que, onde podemos falar esse aqui já ainda não, esse aqui ainda não. I do think that the Davidic covenant has some already. Eu sim acho que na aliança davídica tem coisas que podemos falar já ainda não. The Davidic Messiah has appeared. O Messias davídico já apareceu. And he has brought the new covenant. Ele já trouxe a nova aliança. And Gentiles can now be saved as Gentiles without having to be a part of Israel. E os gentios já podem ser salvos como gentios, não precisando se tornar judeus. But the not yet part of the covenant Mas o ainda não parte da aliança is David's throne reign. é o reino do trono de Davi. Okay. Very good questions. Muito bem. Okay, now I got to basically make a few statements about the new covenant. Agora, eu preciso fazer algumas declarações tocantes à nova aliança. Now the good news is, As boas notícias são, I understand this is getting translated where you guys will be able to have the printed information. eu fico feliz porque eu entendo que esse conteúdo que vai ser traduzido e vocês vão poder receber esse aqui no arquivo. But I do apologize for the brief treatment of the Mas new covenant. eu peço desculpas que eu vou ter que correr rápido para tratar esse assunto. Okay, so let's go to this page. Okay, agora tratando aqui nova aliança. One thing that we'll notice on this page that is coming up. Uma coisa que vamos perceber nessa página aqui, nova aliança. Oh, by the way, go back to the previous page real quickly here. Esse quadro aqui. I do have a chart here that lists the fulfillment of the Davidic covenant as I see it. Eu tenho aqui quadro que descreve o cumprimento da aliança davídica, como eu a entendo. So, past fulfillment, present fulfillment, and future fulfillment. Então tem cumprimento no passado e agora no presente e ainda no futuro. You don't need to turn to what I'm about to say. And also at the end of the document, I have a chart that shows the similarities between the Abrahamic and the Davidic covenants. There's a chart at the end that explains E tem quadro no final do documento que fala mais sobre as alianças. Okay, but back to the new covenant. Voltando agora para a nova aliança. On this page, Nesta página, I list all of the references to the new covenant in the Old Testament. eu tenho mencionado todas as referências à nova aliança que se encontram no Antigo Testamento. Not every new covenant passage is called new covenant. Não todos os trechos sobre a nova aliança é reconhecido como tocando a nova aliança. But predictions of a new heart Mas predições, por exemplo, sobre um novo coração and the indwelling Holy Spirit e o Espírito Santo que habita em nós and a better covenant than the Mosaic e covenant uma aliança que seria melhor do que a aliança mosaica. are references to the new covenant. Todas são referências à nova aliança. I think the first reference is in Deuteronomy chapter 30, verse 6. Eu acho que a primeira referência se encontra em Deuteronômio 30, versículos 1 a 6. When God says, I will circumcise your heart. Onde Deus fala, eu circuncidarei teu coração. In Jeremiah 31, Em Jeremias 31, verses 31 to 34, versículo 31 a 34, that is probably the most foundational New Covenant passage. esse que é provavelmente o trecho no Antigo Testamento mais fundamental para a nova aliança. God says, Deus diz, I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah.
Eis aí vem dias em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. And it's not like the covenant that Israel broke in the wilderness. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão, que eles quebraram no deserto. I should have just said I shouldn't have said wilderness. It was the covenant that they broke. Não igual a aliança que eles quebraram. That's what happens when you try to paraphrase without Estou reading tentando it. fazer a primeira parafrase, não está dando certo. But anyway, the point is Israel broke the Mosaic Mas o covenant. ponto que eu quero que vocês saibam é que Israel quebrou a aliança. And that was a conditional covenant Essa foi uma aliança condicional that Israel failed to keep. que Israel não conseguiu guardar. So we're told in Jeremiah 31, Então, nos fala aqui em Jeremias 31 there's a need for a new covenant. que existe uma necessidade para uma nova aliança. Now, oftentimes, Agora, muitas vezes, non-dispensationalists, não dispensacionalistas, they'll tell us eles falam that the new covenant que a nova aliança is basically the Mosaic covenant, é basicamente a aliança mosaica, but better. mas melhor. But the new covenant is not the Mosaic covenant. Mas a nova aliança não é a aliança mosaica. The new covenant is unconditional, A nova aliança é incondicional, it is eternal, é eterna, and I would also say that it's an extension of the Abrahamic covenant. e eu falaria que a nova aliança é uma extensão da aliança abraâmica. In Galatians chapter 3, Em Gálatas 3, Paul links the Abrahamic covenant with the ministry of the Spirit. Paulo faz vínculo com a aliança abraâmica com o ministério do Espírito Santo. And two things that are very central to the new covenant E duas coisas que são muito essencial para a nova aliança are the Holy Spirit são o Espírito Santo and a new heart. e novo coração. So, on page 24 here, the provisions of the new covenant Olhando as provisões da nova aliança, is a renewed mind and heart, mente e coração renovados, permanent forgiveness of sin, perdão permanente do pecado, the indwelling Holy Spirit, a habitação do Espírito Santo, the teaching ministry of the o Holy Spirit. ministério de ensino do Espírito Santo. So there are a lot of spiritual blessings associated with the new covenant. Então, existem muitas bênçãos espirituais associadas à nova aliança. Like I said, indwelling Holy Spirit, Habitação do Espírito Santo, new heart, novo coração, taught by God. ensinado por Deus. And yet there also are material blessings of the new Mas covenant. também existem bênçãos materiais associadas à nova aliança. If you read Jeremiah 31, Se você ler Jeremias 31, that actually comes in the context of Jeremiah 30 to 33, que vem no contexto de Jeremias 30 a 33, which talks about a lot of physical blessings. que fala muito sobre as bênçãos físicas, And even in Jeremiah 31, e até mesmo em Jeremias 31, the last verses of that chapter os últimos versículos de capítulo 31 talk about a rebuilding of Jerusalem. fala sobre a reconstrução de Jerusalém. So the new covenant Então, a nova aliança is made up of spiritual blessings and physical blessings. é feito inclui bênçãos espirituais e físicas. Now, one thing that I think is key for understanding the new covenant Uma coisa que eu acho muito chave para entender a nova aliança, is that, like the Abrahamic covenant, que igual como na aliança abrâmica, it's given to Israel, é dado a Israel, but it's not just for Israel. mas não é apenas para Israel. And that's how come I think Genesis 12, 2 to 3 was so important. E isso porque eu acho que Gênesis 12, 2 a 3 é tão importante. Remember, we have seen 3 covenants of promise: Lembre, nós hemos visto 3 alianças de promessa: Abrahamic, Davidic, and new. abrâmica, davídica e a nova aliança. And I said the Abrahamic is like the mother covenant of promise. E eu falei que a aliança abrâmica é como a mãe de todas as alianças de promessa. And the Davidic and the new are related to the Abrahamic covenant. E a davídica e a nova aliança estão relacionadas
a aliança abrâmica. And I think we've established very well E eu acho que já estabelecemos de forma boa that the Abrahamic covenant included Gentiles. que a aliança abrâmica inclui os gentios. The covenant is given through Abraham and Israel, A aliança é dada através de Abraão e Israel, but it was to bless the mas Gentiles. era para abençoar os gentios. And I think we even saw that with the Davidic covenant. Eu acho que também vimos a mesma coisa com a aliança davídica. It was a charter for mankind, Foi contrato para os homens, or a law for mankind. uma lei para os homens. And in Psalm 72, Em Salmo 72, the Messiah was going to bless the entire earth. o Messias irá abençoar a terra toda. I didn't read all of Psalm 72, Eu não li tudo de Salmo 72, but if you read it, it actually talks about physical prosperity on the earth. mas se você ler Salmo 72, ele tem muito a falar sobre a prosperidade física na terra. So here's the main point. Esse aqui é o ponto principal. If the Abrahamic covenant was intended to bless Gentiles, Se a aliança abrâmica teve a intenção de abençoar gentios, we should not be surprised to see that the new covenant would as well. nós não devemos nos surpreender vendo que a aliança nova também tem propósito de abençoar os gentios. So the Davidic and the new covenants are a lot like the Abrahamic covenant. Então, a aliança davídica e a aliança nova têm muito em comum com a aliança abrâmica. They're covenants of promise, São alianças de promessa, they're unconditional, são incondicional, they're eternal, são eternas, they're given to Israel, dadas a Israel, but not just for Israel, mas não somente para Israel. and they have an intent of blessing others. E tem a intenção de abençoar a muitos outros. In Isaiah chapter 52, verse 15, Em Isaías capítulo 52, versículo 15, I think there may be a translation issue here. eu acho que talvez tenha aqui uma pergunta sobre a tradução. I'm going to ask you a question, actually. In verse 15, mine says sprinkle, but I think yours says startle. Can you verify that? Here it says, will cause admiration. Okay, we'll cause admiration. Mhm. Okay. All right, in Isaiah 52:15, Em Isaías 52, versículo 15, in most of the English translations, em muitas das traduções em inglês, there's a statement that the suffering servant e tem uma afirmação, uma declaração, que o servo sofredor would sprinkle many nations. irá asperjar muitas nações. I know there are some translations Eu sei que existem outras traduções that will say startle or admire, que vai falar que eles vão espantar ou causar admiração, but as I've looked at this issue, mas enquanto eu vou investigando essa pergunta I'm aqui, convinced sprinkle is the best idea. eu sou convicto de que asperjar é a There- melhor tradução. And since, Aspergir, obrigado. and since the suffering servant is shedding his blood for sin, E desde que o servo sofredor está derramando seu sangue por causa do pecado, the sprinkling involves his blood. a aspersão de sangue é mente aqui. So when the Messiah will sprinkle many nations, Então, quando fala que o Messias vai aspergir muitas nações, I think that indicates his atonement goes to the Gentiles. isto indica que sua expiação, que sua expiação vai para as nações. In Mark chapter 10, verse 45, Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus said the Son of Man came to give his life as a ransom for many. Marcos fala que o Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate por muitos. A ransom for many means a sacrificial death. Resgate por muitos significa uma morte sacrificial. And many scholars think that the many refers to Isaiah 52:15. E muitos eruditos consideram que em resgate por muitos é uma referência Yeah. a esse trecho aqui em Isaías 52:15, as muitas nações.
Here's why I'm making a big deal out of this. Então, deixa eu explicar por que eu estou partindo muito forte aqui nesse ponto. Because this is a big deal in dispensationalism. Porque essa aqui é uma questão muito importante em dispensacionalismo. In dispensationalism, there's disagreement on this issue. Dentro do campo de dispensacionalismo, existe uma divergência de opiniões nessa pergunta. About whether the new covenant is fulfilled with the church today. Sobre a questão se a nova aliança está cumprida dentro da igreja hoje. Many dispensationalists argue like this. Muitos dispensacionalistas argumentam da seguinte forma: The new covenant was made with the house of Israel. a nova aliança foi feita com a casa de Israel. The church is not Israel. A igreja não é Israel. So you can't say the church is fulfilling the new covenant. Então não pode falar que a igreja está cumprindo a nova aliança. There is some fear Existe medo. that if you're saying the church fulfills the new covenant, Se você está afirmando que a igreja cumpre a nova aliança, that you're removing the distinction between Israel and the que você church. está ignorando ou apagando a distinção entre a igreja e Israel. So many like to say Então muitos preferem falar the church is participating in the new covenant, que a igreja está participando na nova aliança, but the new covenant cannot be fulfilled until it's fulfilled with Israel in the future. mas a nova aliança não pode ser cumprida até que esteja cumprida em Israel. So the new covenant is applied to the church, Então a nova aliança se aplica à igreja, but it will be fulfilled with Israel. mas cumprirá em Israel. I held that view for many years Eu era dessa opinião por muitos anos, until I realized até que eu entendi that the covenants of promise que as alianças de promessa include the Gentiles from the beginning. incluem os gentios desde o início. So I think this is the key. Então acho que esse aqui é a chave. A covenant made to Israel Uma aliança feita para Israel is not just for Israel. não é apenas para Israel. So that's why I would hold the view Então por isso eu sou da seguinte opinião, that when Gentiles experience the blessings of the Abrahamic and the new covenant, que quando os gentios experimentam as bênçãos das alianças abrâmicas e da nova aliança, that's just a literal fulfillment. é simplesmente o cumprimento literal. Because if the Abrahamic, Davidic, and new covenants include the Gentiles, Porque se as alianças abrâmica, davídica e a nova incluem os gentios, and there's some fulfillment of those covenants today, e existe algum cumprimento dessas alianças hoje, then that's just literal fulfillment. então esse é simplesmente o cumprimento literal da aliança. And we for sure saw that with Galatians 3:6-9. E com certeza, essa foi que vimos em Gálatas 3, 6 a 9. Okay, let's go to the New Testament. Agora, passando para frente no Novo Testamento, Let's look at 2 Corinthians 3. vamos olhar 2 Coríntios 3. In 2 Corinthians chapter 3, verse 6, 2 Coríntios 3, versículo 6. and I probably should say this. Eu acho que eu devo falar o seguinte. As our time's getting near, I have to be a little more concise Que here. o nosso tempo está acabando, eu preciso falar breve. In Luke 22, Em Lucas 22, at the Last Supper, na Santa Ceia, Jesus took the cup Jesus tomou o cálice and said, "This is the new covenant in my e blood." falou: Este é a nova aliança em minha sangue. So I think it is Jesus' death Então, eu acho que é a morte de Jesus which establishes the new que covenant. estabelece a nova aliança. Now, if we look at 2 Corinthians 3, verse 6, Agora, olhando aqui, 2 Coríntios 3, 6. Paul said that God has made us adequate as servants of a new covenant. Paulo fala que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. So Paul obviously is in the New Testament era, Então, obviamente, Paulo está falando na era do Novo Testamento, and he's writing to other Christians, including some Gentiles. e ele está escrevendo a outros cristãos, que incluem alguns And he gentios. tells us God has made us adequate as servants of a new covenant. E ele diz que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. So if we're servants of a new covenant, Então, se somos servos ou ministros de uma nova it aliança, seems like the new covenant has to be in effect to some degree. então parece que de alguma forma
a nova aliança tem que estar em vigor. And by the way that I would see this E do jeito que eu entendo isso aqui, is that it's the spiritual blessings of the new covenant that we are experiencing today. é que o que estamos experimentando agora são as bênçãos espirituais da nova aliança. I'm not saying all the physical promises of the new covenant are being fulfilled Eu today. não falo que todas as bênçãos materiais já estão sendo cumpridas hoje. And I also affirm Israel as a nation will be brought into the new covenant in the tribulation period. E eu também afirmo que Israel, como uma nação, vai ser incluído dentro da nova aliança na tribulação. Romans 11:26 and 27 explicitly state that. Romanos 11, 26 e 27 afirma isso explicitamente. Because when all Israel will be saved, Porque quando todo Israel será salvo, Paul quotes Isaiah 59 verses 20 to 21, Paulo cita Isaías 59, versículos 20 a 21, which is a new covenant passage. que é um trecho sobre a nova aliança. Now back to verse 6. Agora, voltando a versículo 6, We're servants of a new covenant, somos ministros de uma nova aliança, not of the letter. não da letra. What is the letter? O que é a letra? The letter is the Mosaic covenant. A letra é a lei mosaica. So we're of the Aliança new mosaica. covenant, not the Mosaic covenant. Somos da nova aliança, não da aliança mosaica. And now Paul links the Spirit with the new covenant. E agora, Paulo vincula o Espírito com a nova aliança, So it's not of the letter, but of the Spirit. porque não é da letra, mas do Espírito. In Ezekiel 36, Em Ezequiel